conquistou muitos anos de vida, mas conquistou esses anos de vida com pouca qualidade de vida. E preocupados com isso, também a Organização Mundial de Saúde criou um programa que intitulou de Cidades Amigas dos Idosos. E a OMS Matosinhos, também preocupada, desafiou a autarquia atual para nos candidatarmos a sermos Matosinhos uma cidade amiga dos idosos, e estamos neste momento a iniciar o projeto que tem a ver, sobretudo, para já com o diagnóstico, mas que vai muito para além disso. E uma cidade amiga dos idosos é, sobretudo, uma cidade... Eu não estou a falar de equipamentos sociais, porque equipamentos sociais provavelmente já temos muitas coisas, e não é disso que os nossos idosos precisam. Precisamos é de olharmos a cidade de maneira a que ela permita que os idosos sejam mais felizes e tenham mais saúde. E precisamos de olhar do ponto de vista do urbanismo, da mobilidade, da educação, da cultura, da saúde. Como é que podemos, mais uma vez, e temos vindo a falar disso, integrar isso tudo para tornarmos a cidade de Matosinhos uma cidade amiga dos idosos, onde eles se possam sentir bem, os que cá estão, e até outros virem para cá, porque é uma cidade onde eles podem viver felizes, com qualidade de vida e com saúde. Por isso, era pensarmos nessa maneira. É uma coisa, se calhar, não é a curto prazo, é a médio e a longo prazo, mas quando olharmos para estas dimensões, olhá-lo também nesta perspectiva, porque é uma perspectiva que todos nós caminhamos para lá e temos cada vez mais integrar os nossos idosos e não isolá-los em instituições, seja elas instituições comunitárias ou instituições até na sua própria casa, que vivem isolados, vivem sozinhos, e precisamos de os tirar de lá e de dar mais qualidade de vida. E gostava, e com certeza tem essa preocupação, mas gostava de continuarmos a trabalhar nessa dimensão todos em conjunto. É isso. Eu disse que era a última, Gal, e dois senhores pediram tanto. Se vocês garantirem que em meio minuto conseguem fazer uma pergunta, agradeço. Boa noite, o meu nome é o Falcão. Já se falou aqui sobre turismo, gastronomia, alojamento, Museu do Mar, obras na cidade, educação, ação social, emprego, casa de arquitetura, Brito Capelo, cultura, entre outros. Eu fiz uma nota daquilo que foi falado aqui. Eu queria falar sobre uma palavra que eu acho que é importante em Matosinhos, uma vez que o Conselho está em constante mudança. Não vou falar de Benfica. Aliás, não vou falar porque isso está em primeiro lugar. Portanto, aquilo que eu queria falar era sobre reestruturação. E acho que é importante falar sobre reestruturação porque há aqui pelo menos três casos que eu queria abordar que têm a ver com as portagens na A4 e na A41, que são portagens que existem dentro do Conselho, nomeadamente na A41, que faz a ligação entre Perafita e Lavra, que faz a ligação ao aeroporto e que neste momento, pelas obras na Nacional 107, tornou-se num acesso que se tem que pagar. Na A4 também, relativamente a São Mamede e Festa, as pessoas que moram em São Mamede e Festa que se pretendem deslocar ao centro de Matosinhos têm que pagar portagem, principalmente duas vezes. Depois, o outro assunto que queria abordar também tinha a ver com a reestruturação da rede de transportes públicos por todo o Conselho, que eu acho que também seja muito importante devido àquilo que tem acontecido com os transportes residentes. E por último, a reabilitação, uma vez que se tem falado muito da Casa da Arquitetura, a reabilitação dos edifícios degradados que estão nos quarteirões circundantes da Casa da Arquitetura, nomeadamente as conserveiras, que foram deixados ali edifícios fantasma e que eu acho que também eram importantes reestruturar. Eram estas as minhas três questões que eu gostava de falar. Muito obrigado. Acho que era aquele senhor. Aquele senhor é diretor de São Pedro, eu vou Paulo e ele está aqui. Posso pegar o livro, se quiser? Desculpa. Microfone, Obrigada. Boa noite, Luísa Salgueiro e senhor Júlio da TV. Eu quero falar do projeto de cultura. Nome. Alfredo. O meu nome é Alfredo Barbosa. Eu sou ator. Na Casa do Surdo. Da Associação de Surdos, de Apoio a Surdos de Matosinhos. E o nosso teatro, da parte da cultura dos surdos,
chama-se A Voz do Corpo. Eu gostava de dizer, muito especialmente, pedir especialmente, que queríamos participar aqui no espaço de teatro aqui de Matosinhos, numa determinada altura. E se está receptiva a abrir uma comunidade tão, entre aspas, tão pequena como é a comunidade dos surdos, porque o nosso objetivo é convidar, fazer um encontro nacional de surdos e que todos venham aqui a Matosinhos e vejam uma peça alargada, também com os seus familiares. E também parte do guarda-roupa. Pedimos estar de outras companhias que estejam em Matosinhos, ou os apoios que nos possam dar para esse evento. Se isso era algo que acarinharia com prazer e com alegria. Obrigada. Só isso. Desculpa. Bom, eu queria agradecer muito à Isabel Pires de Lima as palavras que me deixou sobre o meu trabalho na Assembleia da República e o meu desempenho, o esforço para estar à altura das responsabilidades que vão sendo conferidas lá. Pelo menos consegui ir para o Parlamento como advogado e uma pessoa que sabia de leis e pouco, agora está a trabalhar em áreas como a saúde e lá vou fazer no caminho sempre com uma preocupação de corresponder e não é esse o meu objetivo principal, mas sim que no dia a dia que dou aquilo, faço aquilo que posso, cumpro as minhas obrigações e verdadeiramente não corresponde à realidade aquela visão que existe da vida parlamentar. Mas agora também não é esse o objetivo. Não dia podemos fazer um debate sobre isso, mas eu tive pouco tempo quando estive lá, porque tu subiste lá um pouco para também, foste para ministra e portanto já tinhas dado as provas e já tinhas os teus pergaminhos todos e foi uma honra também substituir-te enquanto deputada aqui no Porto. Mas também te agradeço os contributos que deixaste relativamente não só ao PPP, ainda hoje à tarde falávamos de novas respostas que é preciso criar para as pessoas, novas problemáticas que a sociedade enfrenta. No caso que falávamos era dos direitos dos animais, que ainda não foi aqui, hoje ninguém tratou, mas que é também uma preocupação, e essa questão dos espaços verdes, da parte ecológica, que ainda não se tinha falado aqui. É muita construção, muitas empresas, equipamentos de alojamento, mas a questão ambiental, por um lado é bom sinal, quando não se fala nisso é porque as pessoas já dão como resolvido esse assunto e esse domínio, e portanto Matosinhos também fez um grande caminho nessa área e portanto talvez por isso não tenha sido aqui evidenciada a necessidade de construção de espaços verdes, de zonas de lazer, de zonas de fruição, de convívio coletivo, porque não é preciso viajar muito para perceber que uma cidade desenvolvida, uma comunidade precisa de espaços para se encontrar, precisa de zonas de convívio informal e não é só este que temos falado aqui dos museus, dos espaços mais como o teatro que fomos construindo, mas não basta. Para uma sociedade desenvolvida e contemporânea, como dizes, é necessário outro tipo de espaços. A Brito Capelo pode ser um desses espaços, mas há muitos outros. Na minha perspectiva, e não é um dogma, mas o que, se não apostarmos na requalificação dos espaços, no embelezamento dos espaços, falavas dos edifícios de arquitetura rica que há ali, que podem ser aproveitados para pequenos ou para estabelecimentos hoteleiros de menor dimensão, as guest houses, por exemplo, que são de charme, que atraem um tipo de turistas diferentes, mas sem embelezarmos os espaços, dificilmente eles atraem as pessoas, seja para o convívio, seja para o investimento, seja as atividades económicas, e também creio que não é necessário mais grandes superfícies ou médias superfícies, já temos as suficientes, por um percurso a pé já se conseguem percorrer várias delas e seguramente que não é necessário. Há outras ideias em termos de comércio para aquela zona, mas em primeiro lugar requalificar o espaço e torná-lo apetecível, desejável frequentá-lo, como acontece ali muito perto. Portanto, Isabel, agradeço-te muito por isso. Quanto à professora, doutora, enfermeira, Margarida Filipe, que agora tenho de dizer os títulos todos,
Eu subscrevo tudo o que disse e seria um braço muito grosso essa necessidade. Sem dúvida que quem acompanha a vida das pessoas, das famílias, seja aqui em outros locais, percebe que a resposta que damos aos nossos idosos se torna central das nossas vidas, todos nós. Provavelmente pela idade que eu tenho, que estou aproximado dos 50, é uma fase em que muitas das pessoas da nossa geração têm esse problema e, como eu disse há pouco, não tem a ver só com questões financeiras, não há forma de nós acompanharmos a fase mais adulta dos nossos pais, dos nossos familiares e o projeto já foi lançado na Câmara Municipal, já é parceira nesse projeto das cidades amigas dos idosos. Há uma rede europeia e Matosinhos passou a estar muito recentemente, houve aqui um encontro, não é? Eu tive que faltar a esse encontro, mas acompanhei o trabalho, o doutor Débora já mais referiu isso e colocou isso como prioridade, que nós temos de, ao sermos cidade amiga dos idosos, não é criar mais, frequentemente, há aqui uma pessoa que está na sala que no outro dia falava comigo sobre isso, é preciso construirmos lares em Matosinhos. Se eu não concordo com a construção de mais lares em Matosinhos, não significa que possa haver necessidade de construir, mas há outras respostas, nós não podemos institucionalizar as pessoas têm de estar nas suas próprias casas, na sua família, nos seus amigos. É preciso ajudar as famílias a ajudarem os mais idosos, porque não, estamos muito padronizados. As respostas são centro de convívio, centro de dia, lá. E há muitas outras formas de responder. Ninguém gosta de sair da sua própria casa. É uma violência obrigar as pessoas a ir para um espaço onde elas não viveram, onde não têm raízes, e portanto o desafio é esse mesmo. E estou muito sensível para isso, acho que toda a gente que trabalha cá nesta área tem essa sensibilidade e portanto é mais uma das áreas em que temos de ir um pouco além, utilizando o saber de muitos que já trabalham neste domínio. O Hugo coloca aqui uma questão que me afeta diariamente, é que diariamente entro ali no nó de São Mamede e saio aqui no nó no fim da A4, portanto pago portagem cada vez que me desloco. E isso foi uma questão também que o governo agitou muito, foi a iniquidade de haver pessoas que para circularem dentro do seu próprio território são taxadas com o valor da portagem. Recentemente, o Governo fez a alteração do valor das portagens e diminuiu o preço das portagens nestas zonas mais urbanas e o que se verificou foi que aumentou a receita. As pessoas que encontravam vias alternativas, e nos vizinhos é possível fazer o caminho Sendinho, Senhora da Hora, Padrão da Légua, São Mamede e Festa, faz-se na Serpentina, consegue-se lá chegar, demora-se 30 minutos, enquanto lá há 4 se demora 5 minutos. Há pessoas que o fazem. Não é uma verdadeira alternativa, mas há quem o faça. Há que testar se, reduzindo o valor da portagem, porque há uma parceria pública-privada, o Estado tem uma obrigação que é de remunerar o concessionário e não é possível, se o valor da portagem for suprimido, o Estado tem de substituir pagando ao concessionário o valor que está no contrato. Não é? Não se ajustar as duas e chegar para o fim do conselho. Chega para o fim do conselho e assim vem a Maia dizer que é injusto. Em termos egoísticos, se nós olharmos só para o território de Matosinhos, afasta-se um bocadinho. Isso é que mais paragens de autocarro com a caixa de multibanco. É sempre bom ter perto, mas não à nossa porta. Assim um bocadinho ali, ó. Autoestrada para nós fazermos o percurso todo é maravilhoso se a portagem. Isso não é uma verdadeira solidariedade metropolitana. Eu não defendo que se encoste, que se empurre a portagem mais para a frente. Acho que quero encontrar alternativas de financiamento e, sobretudo, fazermos medições, ter que experimentar, percebermos se nós reduzirmos o valor, se é ou não possível manter a remuneração ao concessionário que está prevista no acordo. Eu já não vou discutir a forma de gestão das autoestradas, dou como adquirido, mas é preciso experimentar, ver se é possível ou não. Eu subscreveria, agora sim com um título muito egoístico, que era eu deixava de pagar essa portagem que faço diariamente, e que é verdade, também é verdade, é que se nós utilizarmos a via alternativa, que é tradicional, o custo de combustível, o desgaste da viatura, também é diferente. Eu não sei se no final a diferença é assim tão grande para o consumidor. Quem tiver possibilidades não hesita, mas para quem faz o percurso diariamente é uma despesa mensal que afeta as famílias de Matosinhos, sobretudo aquelas como eu, que vivem na outra ponta certa do centro do concelho. Quanto às conserveiras, bom, nós há 12 anos atrás
15 anos atrás, quando começou o projeto do arquiteto Cisa de requalificar Matosinhos Sul. Matosinhos Sul era um conjunto de carcaças de edifícios abandonados ou em muito mau estado, e eu andava aqui na escola e nós não podíamos ir para aquela zona porque era uma zona de prostituição, de delinquentes. Não foi assim há tantos anos, eu não sou assim tão velha que tenho andado há tantos anos aqui em Alves Torres. E era quando eu andava aqui na escola que não, estava quase proibida de frequentar aquela zona porque era uma zona desaconselhável para as meninas, para as jovens. E hoje vamos a Matosinhos Sul e o espaço que era ocupado por esses edifícios foi recuperado e é uma zona altamente qualificada, com projetos de arquitetura marcantes para o nosso território. Mas foram projetos de iniciativa privada. Agora há projetos âncora como este, mas o Matosinhos Sul desenvolveu-se com base na iniciativa privada, que foi fomentada por um plano de pormenor desenhado por um arquiteto de renome que atraiu os próprios promotores imobiliários para fazerem ali este tipo de construções. Não defendo que a autarquia deva adquirir todos os imóveis que lá estão para os demolir ou reabilitar. É necessário, novamente, políticas de atração, e eu creio que muitas daquelas áreas que nós vemos que lá estão abandonadas já têm aqui na Câmara projetos, já estão em estudo, algum interesse. Não tenho aqui um mapa para dizer, para pontuar, sinalizar os que já estão em análise, mas a breve prazo muitas dessas áreas já estarão alteradas, modificadas, também por via da iniciativa privada. O Museu da Diáspora, que ficará naquela zona, a par da Casa da Arquitetura, e a reabilitação da área das gasolineiras, que ali está próximo, os depósitos de gasolina que estão ali na entrada da Avenida Afonso Henriques, à face da circunvalação e do Parque da Cidade, vão sair dali. Foi uma das últimas grandes iniciativas do Guilherme Pinto, e portanto aquela zona toda vai ser reabilitada, e portanto a zona dos imóveis que ainda estão naqueles quarteirões fechará com essa, e portanto a iniciativa privada encarregar-se-á de desenvolver aquilo, e compete à autarquia assegurar o enquadramento urbanístico e a qualidade daquilo que lá vai ser construído. Por fim, eu fico muito feliz por termos terminado com a intervenção do Alfredo Barbosa. Se eu pudesse escolher pessoas para ter aqui na sala, e fiquei muito contente com isso, seguramente que a comunidade surda estaria nas minhas prioridades. Eu não estou a encontrar aqui esta comunidade hoje, conheço-os há muitos anos. Há muitos anos que fomos vencendo grandes desafios que tinham. A Casa do Surdo foi mais uma etapa neste trabalho. Não deve haver muitos concelhos que tenham no seu território uma casa, um equipamento que é destinado ao encontro destes cidadãos. Eles diziam-me na altura, nós encontramos um espaço pequenino em Guifões, na Ponte Carro. Comecei a ter lá um cantinho, e foi lá que eu vi a primeira peça de teatro, toda feita por cidadãos surdos. Foi lá, vi a primeira, foi bastante emocionante. Foi numa altura do Natal, eu lembro muito bem do que vi lá, e julgo que era uma grande mais-valia para todos podermos assistir à forma como o representam. O Fernando Rocha está aqui, não é preciso esperar para o nosso mandato. Eu acho que quando pedirem o Constantino Nery podem vir já, e já podem experimentar fazer essa peça que estão a desenvolver com ele, e depois no próximo mandato é só dar continuidade, porque o protagonista, quem decide, está aqui presente hoje. Eu tenho uma grande estima por esta comunidade, por estas pessoas, e abrir as portas do Constantino Nery para que lá possam representar é pouco. Eu conheço alguns dos projetos que têm, em termos de comunicação, das tecnologias também. Aprendi muito como se pode pôr ao serviço destas pessoas as novas tecnologias, como eles se aproximam, a formação do que precisam, a qualificação que é possível dar-lhes, se tivermos respostas dirigidas, recursos humanos que os conheçam e que saibam trabalhar para eles. E o projeto tem muitos anos. O Guilherme também nos acarinhou muito, sei que tinha um carinho muito grande por vocês, e a única coisa que eu posso dizer é que o Constantino Nery, a apresentação pública de uma peça, é só uma parte de muito trabalho que Matosinhos tem de fazer convosco. Não é Câmara, é Matosinhos.
e todos os cidadãos deviam conhecer melhor aquilo que fazem e aprender muito convosco, porque eu acho que foi, para mim foi muito importante aquilo que eu aprendi ao longo do tempo com esta comunidade e espero poder continuar a aprender. Eu trazia 3 péssimas expectativas para esta noite. Uma é que achava que não estava meia dúzia de pessoas, estava cheio. Outra, tínhamos a falar antes, eu tinha que fazer perguntas para as pessoas depois fazerem, porque estávamos com medo que as pessoas não fizessem perguntas. Fizeram todas, foi muito participativo. Não foram só questões, nem foram perguntas básicas, foram perguntas de cidadãos interessados em Matosinhos, preocupados e, sobretudo, muito participativos e interessados naquilo que é o desenvolvimento de Matosinhos. E a terceira expectativa péssima que eu trazia era que achava que vinha aqui ouvir uma candidata trazer promessas, dizer que tinha tudo e ser simpática convosco e, sobretudo, nas respostas às vossas questões. E encontrei aqui uma candidata realista que, para além de saber conhecer o trabalho que tem sido feito em Matosinhos, percebe que não estragar é o mais importante naquilo que foi feito e, sobretudo, não veio aqui com respostas eleitoralistas, com respostas demagógicas, veio com respostas realistas, o que é difícil de ver, muitas vezes, em políticos no país e, sobretudo, nas autarquias, onde normalmente quem se candidata desfia um rol de promessas e de certezas para as pessoas para que elas votem nela. Não foi isso que aconteceu aqui, o que é gratificante ouvir e por isso vale a pena estar aqui consigo hoje, Luísa. Finalmente, dizer-vos, dar os parabéns a todos, desejar-vos as maiores felicidades. No próximo dia 21, em São Manuel e Festa, há nova sessão, há novo encontro para ouvir os matosinhenses e dizer-vos, para finalizar, que para além do gosto de estar aqui, de ter aprendido muito, vim encontrar uma velha amiga que não havia há anos e que é a minha querida amiga Amélia. Nós, em 1991, a fazer o programa da RTP e aí fomos pioneiros em colocar línguas gestual na televisão. E então, na parte da manhã do programa do Bom Dia, porque eu fazia das 7 à 1 da tarde, havia uma parte que era só de informação das 7 às 9 que eu fazia, e quem fazia comigo era a Amélia, que estava sentada na minha secretária, ao meu lado, e eu a falar para a câmara, ela também a falar com uma câmara ao lado, mas dos dois lado a lado, ali, eu a dizer as notícias e ela a traduzir gestualmente. Lembram-se seguramente do momento que eu tive com o professor Marcelo, em que comecei a rir, tive 10 minutos a rir, por causa de uma alegada caixa, mas a primeira vez que isso me aconteceu foi com a Amélia, porque ela, uma certa manhã, vejam lá, às 7 da manhã, chegou lá e eu tinha o alinhamento das notícias e havia lá uma notícia que era um caso difícil, em que era um cidadão em Coimbra, que era uma mulher que tinha cortado sexo, tinha levado violência doméstica. E eu, antes de ler a notícia, disse assim: oh, meu Deus, o que está aqui esta notícia? Veja lá como é que vai traduzir. Agora, quando chegou a notícia, já não consegui dar, porque eu comecei a dizer, vi o gesto da Amélia. E ficaram ali as notícias, já não consegui dizer mais nada. A Amélia só se ria. E foi uma chatice, ali na época foi um problema, tivemos ali alguns protestos, depois alguns telespectadores, mas não deixou de ser um momento divertido na televisão, que a Amélia vim reencontrar aqui eles e com todo o gosto, parabéns mesmo também por esta iniciativa, porque é sinal da inclusão que é preciso fazer a todos os níveis e felicidades. Muito obrigado a todos.